Fala pessoal, Davi Mello aqui com vocês para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer para vocês mais uma criptomilionária. A nossa criptomilionária de hoje é a FET.ai, do token FET. Para quem não sabe do que se trata essa tecnologia, eu vou deixar aqui no card para vocês duas lives onde eu e Hugo Nunes explicamos tudo o que você precisa saber sobre essa tecnologia. De antemão, eu decido para vocês que isso não é recomendação de investimento. Nós temos uma live aqui fundamentalista sobre ela. Então, se você tem o interesse de investir nesse criptoativo, eu recomendo que vocês assistam antes de tomar qualquer posição essa live, para que vocês saibam aonde estão colocando o dinheiro de vocês. Beleza? Então, vamos ao nosso vídeo. FET.ai, sua cripto milionária. Hoje, nesse vídeo, nós vamos abordar a estrutura econômica do token FET, o modelo de emissão, a utilidade do token. Esse tópico é super importante para vocês terem uma noção de como o token pode ou não agregar valor a uma cripto, a capitalização de mercado que hoje a FET tem, o market cap histórico do token FET, e vamos realizar aqui 6 simulações para 3 market caps distintos. Beleza? Então, vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Primeiramente, pessoal, vamos fazer uma breve introdução aqui sobre a estrutura econômica do token FET. O token FET, ele é um token inflacionário até atingir o seu fornecimento total de 1,152 bilhões de tokens. Por esse motivo, eu coloquei a FET aqui enquadrada nos dois sistemas, no de inflacionário e no de deflacionário. Por que é deflacionária? Porque após toda a sua emissão já ter sido realizada, é provável que pessoas percam tokens. Então, por alguns momentos, ela vai se tornar deflacionária, por mais que isso talvez seja até risório no seu market cap total. O seu modelo de emissão, ele tem o fornecimento total, como eu disse atrás, de 1,152 bilhões de tokens. Não vai haver mais emissão do que esses 1,152 bilhões de tokens. E hoje nós já temos um fornecimento circulante em torno de 1,43 bilhões de tokens. Aqui, pessoal, a gente chega no ponto que eu acho que é mais importante, até mesmo do que a própria simulação, que é a parte da utilidade do token. Eu tenho 2 slides, pois o token FET ele tem utilidades distintas dentro do seu ecossistema. Então, as utilidades básicas do token FET, que já é a utilidade da maioria das blockchains voltada para o Proof of Stake, é você pagar taxa, é você poder participar da proteção da rede, colocando seus tokens FET em stake, e você também tem aqui como participar da governança, né? Você pode, com os seus tokens FET, participar das votações de proposta para melhorar a rede, né? Se aquilo tiver do seu agrado ou não. Então, essas são as utilidades básicas que a maioria dos tokens de blockchains Proof of Stake tem. Agora, quando a gente chega na parte de pagar por serviços do ecossistema, a gente já percebe que existem outras utilidades para o token FET dentro do ecossistema da FET.ai. Para quem aqui já viu a nossa live da Nunet, quem viu a nossa live aqui da SDAO, percebeu que lá dentro da AGIX, você tem a utilidade da AGIX para os produtos dele, mas você acaba tendo também a utilidade de outros tokens como meio de pagamento. Aqui dentro da FET não acontece isso. A FET ela vai ser o meio de troca de todo o seu ecossistema de inteligência artificial. Todas as aplicações, todos os dispositivos que forem utilizados como poder de processamento, como componentes ali dentro do ecossistema, você vai ter que ter o token FET para a utilização dele. Eu não vou aqui ler todo esse texto explicando para vocês mais uma vez, porque nós temos isso tudo explicado lá na live. Mas é importante ressaltar que o token, quanto mais utilidade há para ele e quanto mais aquele ecossistema cresce, mais provável dele agregar valor. Ainda mais que você tem utilidades como o Proof of Stake. Então, você acaba criando mais escassez para o token. E aí, você passa a pagar serviços com esse token. E aí, as pessoas que fornecem esse serviço acabam também holdando o token, pois o token ele acaba agregando cada vez mais valor.
para o ecossistema. Por isso que é sempre importante vocês terem uma noção de que a utilidade do token, juntamente com o crescimento do ecossistema, é o que vai trazer reais valores para o crescimento de preço daquele token. Então, dentro da nossa análise fundamentalista aqui da FET, a gente fala bastante sobre essa utilidade do token FET. Agora, nós chegamos num momento importante para a simulação da nossa criptomilionária, que é a parte da capitalização de mercado dos tokens FET. Hoje, o token FET está cotado a 21 centavos de dólares, com uma capitalização de mercado de 219 milhões e com fornecimento circulante de 1,043 bilhões de tokens. O topo histórico do token FET, que foi em 94 centavos de dólares, deu a ele, na época, uma capitalização de mercado de 693 milhões. Ou seja, para o token FET voltar ao valor dele hoje em capitalização de mercado, ele precisa fazer só aproximadamente 3x, que ele já atinge a sua capitalização máxima de mercado, não o seu preço, pois havia uma emissão menor. Vocês podem até reparar que se ele crescer 3 vezes aqui, ele vai para 60 centavos de dólares. Porém, aqui ele atingiu os seus 94 centavos de dólar. Com isso, nós chegamos à nossa primeira simulação. Antes de eu falar um pouquinho sobre as nossas simulações, eu quero falar para vocês que eu fiz 3 simulações. Essas 3 simulações eu sempre coloco possibilidades. Essa primeira possibilidade é a que eu acho mais fácil dela atingir. Por quê? Porque o market cap é menor. Então, para ela atingir qualquer uma das outras duas, ela vai ter que passar por essa. A segunda, eu acho extremamente plausível dela atingir, tendo em vista a tecnologia que ela traz e se ela entregar os produtos. A terceira é um pouco mais surreal, mas como no mercado cripto, as coisas surreais em termos de prospecção de valor, elas acontecem e a gente às vezes nem percebe, pode acontecer que a FET também atinja aquele valor de mercado. Então, o que eu quero passar com isso para vocês é que todas as simulações que eu faço aqui, eu julgo como possível de acontecer, mas algumas acabam tendo uma prospecção um pouco mais surreal, principalmente quando a gente se espelha, igual eu me espelho, no último market cap. Agora, se o market cap crescer muito mais, essa parte surreal ela se torna muito mais viável. Ah, e outra coisa importante. Todas as minhas simulações eu pego sempre a semana do dia 7 de novembro de 2021, porque foi a semana do topo histórico do Bitcoin e eu utilizo ela como referência. Então, todas essas simulações e market cap que eu peguei aqui são de criptomoedas que atingiram o valor de mercado que está aqui na semana do dia 7 de novembro. Então, vamos agora à nossa primeira simulação. Aqui na nossa primeira simulação, eu peguei a IOTA, que atingiu um market cap de 3,7 bilhões de dólares. Eu gosto de realizar uma prospecção sempre pensando que o próximo bull market vai ocorrer em 2025, porém não há certeza disso. Então, nessa minha primeira simulação, pensando que o próximo bull market vai ser em 2025 e que os tokens FET já estarão todos emitidos, eu fiz uma simulação de que ele atingisse aí 3,7 bilhões de market cap com 1,152 bilhões de token emitido. Isso daria ao token FET 3 dólares e 24 de valor, o que daria do preço atual 16x. Como eu faço aqui a simulação para 1 milhão de reais e eu levo sempre em consideração o dólar cotado a 5 reais, eu estipulo que para você ter 200 mil dólares, você deverá ter 62 mil tokens FETs. Hoje, na cotação de 21 centavos de dólares, 62 mil tokens FET, ele te daria 13 mil dólares, o que dá aproximadamente 65 mil reais. Uma grana bem salgadinha, né, pessoal? E dentro dessa simulação, nós temos a parte do stake. Hoje, o APY da FET está em 8%. Ou seja,
Se você pensar em julho de 2025, como ela atingindo o valor de 3,24, você vai fazer uma prospecção de que 8% de APY vai te dar 9.500 FETs. Com isso, você terá aproximadamente 71.500 tokens FETs. Tendo em vista 71.500 tokens FET, você vai fazer o quê? Você vai holdar 9.500 tokens FET até ele atingir a cotação de 1,37 dólares. Essa cotação de 1,37 ela é menos da metade do seu preço-alvo. Então, quando ela atingir essa cotação, você vai vender esses 9.500 tokens FET, o que vai te dar os 13.000 dólares que você colocou inicialmente. E com isso, você tira o seu risco e fica psicologicamente apto a seguir com a sua posição até ele atingir 3 dólares e 24. Essa, pessoal, é a nossa primeira simulação. E eu gosto sempre de ressaltar. Cada simulação que eu faço aqui é pensando em R$1 milhão. Então, você pode escolher uma das 3 simulações e fazer aquilo de acordo com o que o seu capital dá. Então, por exemplo, você quer fazer essa simulação, mas você não tem R$65 mil para colocar, ou até tem, só que isso vai ser uma parte muito relevante do seu portfólio. Então, o que você pode fazer? Você, em vez de fazer com 65 mil, você pode fazer com 6.500. E aí, em vez de você almejar R$1 milhão, você vai almejar R$100 mil. E aí, você pode fazer também com 650, em vez de você almejar R$100 mil, você vai almejar R$10 mil. E assim sucessivamente, para o capital que você quer colocar. Lógico que avaliando os riscos também de estar investindo em um criptoativo que ainda está em desenvolvimento. Agora nós vamos para a nossa simulação 1B. Nessa simulação 1B, eu coloco um pouco mais de capital. Por que eu coloco um pouco mais de capital? Porque eu quero tirar o meu risco mais rápido. Então, sempre que você quer tirar o seu risco mais rápido, automaticamente você tem que investir um pouco mais pensando na estratégia que você adotou. Então, aqui nessa nossa simulação 1B, o que eu fiz? Também almejando os 3,24, ou seja, eu preciso dos 62 mil tokens FETs. Eu comprei 100 mil tokens FET a cotação de 21 centavos de dólares, o que me deu 21 mil dólares de custo em reais, 105 mil reais. Isso, a um APY de 8% ao ano, me dá 16 mil tokens FET, o que me dá aí aproximadamente 116 mil FETs, pensando em 2 anos. Mas, Davi, eu coloquei mais valor porque eu quero tirar o meu risco antes. Sim. Então, se você quer tirar o seu risco antes, o que você tem que fazer? Você tem que ir já realizando vendas dessa parte do seu APY de acordo com o que você for ganhando. Vamos colocar aqui que ela rapidamente ultrapassa aqui os seus 39 centavos de dólares, porque se você pegar aqui, ela não vai ter nem dobrado o valor que está hoje. Então, isso é bem plausível de acontecer, às vezes, no médio e no curto prazo. Então, o que você vai fazer? Você vai fazendo o descasque do seu stake com a finalidade de retirar o seu capital o quanto antes. Mas, Davi, pode acontecer de eu não conseguir as 16 mil FET. Sim, pode acontecer. Você vai ter que vender ela a um preço ou um pouco maior ou ter um pouco mais de FET para você poder chegar ao seu objetivo, que é R$1 milhão. Dando continuidade. Quando os tokens FET atingir a cotação de 39 centavos, eu vou pegar das minhas 116 mil FET, vou vender 54 mil tokens FET e vou obter os meus 21 mil dólares. Ou seja, quando atingir 39 centavos, se eu já tiver as minhas 116 mil, é só eu vender essa parte e depois holdar os 62 mil tokens FET até ele atingir a cotação de 3 dólares e 24, o que me dará 200 mil dólares. Mais uma vez eu falo, Davi, eu não tenho esse dinheiro todo, eu queria fazer estratégia criptomilionária. Então, você tem que escolher uma estratégia que seja mais audaciosa, que é agora a nossa segunda estratégia.
Na nossa segunda estratégia, eu já fui mais além. Eu já fiz uma simulação pensando que o token FET atinge ali a posição 20 do CoinMarketCap, pensando sempre no último bull market. Se o token FET atingir ali o valor de mercado da Polygon, que foi de 12,8 bilhões de dólares, com todo o seu suprimento em circulação, ela atingiria aí exatamente 11,15 dólares de preço. Ou seja, ela faria 54x do valor de hoje. Para você chegar a 1 milhão de reais pensando no preço da FET a 11,15, você precisaria de 18 mil tokens FET em carteira, o que te daria os 200 mil dólares. Para isso, nessa primeira simulação, eu fiz a simulação levando em conta que você comprasse 18 mil tokens FET, que é o que você precisa, o que te daria um custo de 3.780 dólares, ou seja, 18.900 reais, e colocasse esses tokens em stake a um APY de 8% ao ano, o que te daria 2.700 tokens FET. Com isso, você teria 20.700 tokens FET. Você venderia esses 2.700 tokens FET quando a FET atingisse a cotação de $1,40, e aí você já tiraria o seu risco dos 3.780 dólares e ficaria tranquilo, mais uma vez, para conduzir a sua posição de 18 mil FETs até ele chegar na cotação de 11,15. Sempre lembrando, pessoal, que ela pode demorar mais do que 2 anos para atingir o valor de 1,40. Então, esse valor reduz, né, para você vender, porque você está ganhando o APY ali. E pode também acontecer ao contrário, pode acontecer dela atingir esse 1,40 antes de você ter os seus 2.700 token FET. E aí você pode optar por duas coisas, ou levar a posição mais adiante, né, até que aquela quantidade de token FET que você tenha ganhado no stake pague a sua posição, ou você pode simplesmente vender aquilo que você já ganhou no stake e continuar rodando, esperando as suas novas recompensas te dê mais capital para você conseguir retirar o restante. Essa foi a nossa simulação 2A. Com isso, nós chegamos na simulação 2B. Nessa simulação, nós temos o mesmo market cap da simulação anterior, porém, nessa nós colocamos um pouco mais de capital com o intuito de retirar o nosso risco o quanto antes. Então, nós iríamos comprar aqui 25 mil tokens FET, a cotação de 21 centavos de dólares, o que daria um custo de 5.250 dólares, ou seja, 26 mil reais. Essas 25 mil tokens FET a um APY de 8% renderiam 4 mil FETs no período de 2 anos. Sempre lembrando, pessoal, que todos os cálculos de APY que eu já estou fazendo para 2 anos, pensando no bull market, da metade para o final de 2025. Lógico que isso não há certeza de nada. E isso me daria 29 mil tokens FETs. Com 29 mil tokens FET, quando a FET atingisse a cotação de 58 centavos de dólares, eu venderia 9 mil FETs e tiraria os meus 5.250 dólares. E rodaria os meus 18 mil tokens FET até atingir a cotação de 11,15, onde eu tiraria os meus 200 mil dólares e faria 1 milhão de reais. Com isso, pessoal, a gente chega agora à nossa última simulação, que é a simulação 3A e a 3B. Essas duas simulações que eu utilizo um market cap do token DOT de 51 bilhões de dólares, ela é um pouco surreal. Mas para quem já viveu o mercado cripto em um bull market, sabe que tudo pode acontecer. Tanto que eu deixei aqui embaixo já para vocês verem a Dogecoin, que é uma meme coin e que está aqui ó, com 35 bilhões de market cap. Então, dentro desse mundo cripto, tudo pode acontecer.
Ainda mais que eu acredito que no próximo bull market nós vamos viver um boom gigantesco de criptos voltadas para a área de inteligências artificiais e projetos como a FET, como a GIX, Nunet, SDAO, que já estão imersos nesse mercado, pode ter um destaque grandioso e atingirem market cap que nós nem esperamos. Tá? Então, eu acredito que no próximo bull market pode ser que a FET atinja aí 51 bilhões de dólares. Ainda mais que eu acredito que o market cap pode, no mínimo, dobrar em relação ao último. Beleza? Então, vamos agora à nossa terceira simulação. Tendo em vista isso, se os tokens FET atingir um market cap de 51,62 bilhões de dólares e todos os tokens já estiverem em circulação, ela atingiria aí 44,80 dólares de preço, o que daria 213x do valor de hoje. Então, para você ter R$1 milhão, você precisaria ter 4.500 tokens FET, o que te daria 200 mil dólares, levando em conta a cotação de 44 dólares. Então, para você atingir R$1 milhão, o que você precisa fazer? Você precisa comprar 6.000 tokens FETs na cotação de 21 centavos de dólares, o que daria hoje 1.260 dólares, em torno de 6.300 reais. Pegar esses 6.000 tokens FET, colocar eles em stake a um API de 8% ao ano, que te daria aí 960 tokens FET num período de 2 anos. Com isso, você teria 6.960 tokens FET. Quando o token FET atingir a cotação de 52 centavos de dólares, você vai pegar desses seus 6.960 tokens FET e vai vender 2.460 tokens por 0,52 centavos e vai tirar o seu risco. E com isso vai te sobrar os 4.500 tokens FET que você precisa holdar até ele atingir a cotação de 44 dólares para você ter o seu R$1 milhão. E agora nós chegamos à nossa última simulação, que é com esse mesmo market cap, porém para eu tirar o meu risco mais rápido. E aí, o que eu faço para eu tirar o meu risco? Mesma coisa, coloco um pouco mais de capital. Então, aqui nessa nossa segunda simulação, vou também comprar a 21 centavos de dólares 10.000 tokens FETs, o que vai me dar um custo de 2.100 dólares, ou seja, 10.500 reais. Esses 10.000 tokens FET, eu vou colocar em stake a um APY de 8%, que vai me dar 1.600 tokens FET. No período de 2 anos, eu vou ter 11.600 tokens FET. Desses 11.600 tokens FET, eu vou vender 7.100 tokens FET quando a FET atingir a cotação de 30 centavos de dólares. Ou seja, é bem provável que quando a FET atingir 30 centavos de dólares, eu não tenha ainda os 11.600 tokens FET. Então, o que eu faço? Você pode esperar ela subir um pouco mais até que você consiga tirar o seu capital simplesmente fazendo a diferença entre os 4.500 e o que você tem em carteira. E aí, quando você tirar os seus 2.100 dólares, você fica mais tranquilo para conduzir a sua posição de 4.500 tokens FET até atingir os 44 dólares. Pessoal, essas 3 simulações são prospecções pensando em crescimento de market cap. Essa terceira simulação é algo, como eu já falei para vocês, um pouco surreal, mais que o mercado cripto em momentos de hype. Coisas surreais acontecem e a gente nem percebe. Então, se você quiser aplicar qualquer uma dessa estratégia, eu recomendo estupidamente que você assista a live que eu deixei aqui no card para vocês, pois essa live vai fazer você entender mais sobre a FET e achar se ela é ou não um bom investimento para você. Outra coisa importante, o stake, ele é variável. Eu coloquei aqui aproximadamente, por quê? Porque pode ter momentos que você vai receber mais de 8%, vai ter momentos que você vai receber menos de 8%. Pode ser que no final de tudo o seu valor
atingido pensando na rentabilidade do stake, ele não tem ainda a quantidade de tokens que você esperava. Então você vai ter que, em alguns momentos, alternar a sua estratégia para tirar o seu capital, porque eu acho muito importante vocês retirarem o seu capital, porque quando você tira o seu capital, o seu risco ele passa a ser zero. E aí você vai só conduzir a sua posição até o seu objetivo. E se aquele objetivo não for atingido, não tem problema também, pois você já não tem mais risco. E se por algum motivo aquela cripto parar de ser desenvolvida e não tiver mais um crescimento ou outras tecnologias melhores vierem e ela deixar de ser tão atrativa, você já vai ter tirado o seu capital e aí você pode fazer a sua estratégia em outro criptoativo. Beleza, pessoal? Pessoal, olha, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, ativar as notificações, que assim que esse vídeo bater 5.000 visualizações, como eu faço em todas as criptomilionárias, eu vou trazer mais uma criptomilionária. Nós temos aqui já as criptomilionárias que eu trago todo mês no canal, mas se ela atingir esse objetivo de 5.000, eu trago mais uma criptomilionária para vocês, beleza? Então, pessoal, do mais era isso. Um muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!